Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live por este canal. Eu estou Ivete Maria Zampieri Alban e comecei a fazer essas lives para compartilhar com vocês um pouco da minha vida. Então, por profissão, sou professora de inglês e de espanhol e estou terapeuta energética por vocação, porque através das terapias foi onde encontrei o meu caminho, onde eu consegui autocura, consegui me conhecer, consegui entender a importância de ser a pessoa mais importante nessa vida. Então foram várias coisas que foram me trazendo clareza, foram me trazendo discernimento para chegar e compartilhar com vocês através dessas lives. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda. Que bom que pôde estar aqui no ao vivo. Então comecei a fazer essas lives a convite da minha amiga Monique Demarque, onde falamos sobre quem é o seu girassol, né? Quem é a pessoa que você conecta ou faz o contato quando você precisa, quem é a pessoa mais importante na sua vida, se você está satisfeito com o que tem, a importância da gratidão, a importância de valorizarmos o que temos e quem temos conosco. E depois fiz outras lives com a Aline, falando sobre hábitos, sobre o cacau e, e sobre a importância do ambiente nas nossas vidas. Depois falamos sobre positividade, resiliência, fé. E depois trouxe o Sebastião Córdova, que é um terapeuta, mestre Reiki, facilitador das constelações familiares, constelador e facilitador da apometria de ancoragem, professor e instrutor da energia Aster. Então, com o Sebastião falamos sobre as leis sistêmicas, falamos sobre algumas doenças na visão sistêmica, falamos sobre relacionamentos e hoje vamos falar sobre obesidade e sexualidade. Então, Sebastião que já está por aqui. Bom dia, Daniela, que bom que está ao vivo conosco. Então, vou convidar o Sebastião aqui, chamando o Sebastião para estar conosco. Vamos lá, Instagram. Vamos conectar essas pessoas aqui. Sebastião e Ivete, agora sim. Agora sim. Bom dia, Sebastião. Bom dia. Hoje estamos se vendo, a câmera tá certa, Giva. Sim. Na vida é assim, né? Quanto mais a gente pratica, melhor vão ficando as coisas. Então, para chegar na perfeição, a gente precisa ir fazendo, fazendo. E te Sim, agradeço, exatamente. então, por estarmos juntos nessa quinta live, Uhum. Sebastião. Opa, que bom, né? Vamos nós. Vamos nós. Manda lá que falamos. Então, eu estava contando um pouquinho da minha trajetória e queria Uhum, contar também que eu abri um novo canal que se chama Harmonize Sua Vida e comecei a fazer atendimentos, então, à distância, de Reiki, uhum, radiestesia, Aura Master e tudo fui me descobrindo através dessas terapias e também das constelações e tive a uhum. oportunidade de constelar com você várias vezes, já nem sei quantas, Sim, né, Sebastião? sim, E também, em 2019, eu organizava constelações em Nova Prata, Sebastião ia para lá, atendia. Também o curso de arte, várias pessoas foram iniciadas nessa energia maravilhosa de sim. cura. Então, é uma trajetória aí, a nossa distância sempre só foi física, né, Sebastião? Exatamente. As terapias têm muitas, acho que muitas clientes, elas pensam que só funciona se for presencial. Só que, na verdade, essa distância ela não existe. Então, pode ser feito constelação, pode ser feito reiki, pode ser feito apometria, tudo à distância e ela funciona perfeitamente, né? E eu digo para você que eu tinha uma certa reticência referente a isso. Eu não queria fazer, porque eu tinha um preconceito também, né, que só funcionava se fosse presencial. E depois, na pandemia, eu observei que não, que isso pode ser feito também. Então, muitas vezes na nossa vida, nós é criada uma dificuldade, a questão é, o que é que eu faço com essa dificuldade? Eu fico me lamentando ou eu acho uma solução?
Isso para mim na pandemia foi assim um grande achado, sabe? Eu Uhum. comecei a fazer muitos atendimentos às pessoas depois da pandemia. Foi uma forma, né, que tinha e foi bem muito interessante. E então vou aproveitar e deixar meu depoimento, que eu também tinha essa questão de fazer Aham, constelação online, porque desde lá, 2017, sempre participei de grupos, sempre tinha feito presencial e em grupos, nunca tinha feito individual e nunca tinha uhum, feito online. Então, tive a oportunidade de constelar com o Sebastião e uhum. falei para ele que foi tão incrível quanto, né, tão intensa e os resultados já estão aí. Sim. Então, funciona mesmo. Então, já posso dar o meu depoimento, que também até porque eu também atendo online, mas nunca tinha, não sou consteladora, né? Nunca tinha Aham. constelado no online. E sim, funciona igual qualquer outra terapia feita de maneira online. Uhum. Então fica aí também, para quem quiser buscar o Sebastião para constelação e sente esse impedimento da distância, fica essa oportunidade de fazer online, que o Sebastião atende online, tanto as constelações quanto a apometria, né, Sebastião? Uhum, exatamente. E dá de fazer constelação individual e constelação em grupo também online. E eu, às vezes eu faço isso, é bem, nossa, é como É. se fosse presencial. Eu não vejo diferença nenhuma. Aham. Então, hoje vamos para os nossos temas aí, Sebastião. Conte-nos sobre a obesidade na visão Ah, sistêmica, porque muitas pessoas fazem dieta, conseguem perder peso e depois tem o uhum, efeito sanfona. Então, a gente vem falando já várias lives da importância de olhar para o emocional, de olhar para a nossa pessoa, né? Que cada indivíduo é uhum. um, de buscar saber o que faz a diferença na vida de cada um. Mas conte-nos aí como funciona, então, como é vista a obesidade nessa visão sistêmica. Então, na visão sistêmica, é assim: sempre nós olhamos para o indivíduo, não para o que está acontecendo com ele, como qualquer ou uma doença, ou no caso do ganho de peso, ou um peso excessivo. É assim, ó. O que significa este peso para esta pessoa? Por qual motivo essa pessoa ela precisa estar nesta condição? Que isso não é uma sentença. É assim, quando a pessoa ela compreende o por qual motivo ela está assim, então ela tem facilidades e depois em emagrecer e muitas vezes manter este peso. Então sempre o que significa esse peso para uma pessoa específica. Por exemplo, no meu caso, uma coisa bem interessante. Então, e vem uma construção desde que a gente é criança, tá? Uhum. Então, eu me lembro que quando eu era criança, eu era muito magro. Eu era aquele chamado pau de vira-tripa, mais ou menos. Feio que é um raio, mais ou menos. E eu tinha um tio, ele era já mais cheinho, e dizia que ele era bonito, né? E ele era muito namorador e tudo. Às vezes eu perguntava para minha mãe, eu falei, mãe, o meu tio, ele era magro assim que nem eu? Ele era magro. Eu falei, opa, então tenho chance. Então, mais ou menos para mim, ficou que, sabe, um dos coisas é que o excesso de peso é boniteza. Uhum. Eu só tenho excesso de peso, a boniteza eu tô chegando ainda, sabe? Mas vamos, vamos ver. E um dia eu estava passando, acho que uns anos atrás, eu passando por muitos problemas, e eu emagreci 15 quilos. E uma mulher, eu fui num curso, né, de terapias, uma mulher me chegou, me viu e falou assim: como que você é feio? O que é que você fez para ficar tão feio assim? Eu falei, eu emagreci 15 quilos. E ela falou, então engorde. É, Meu Deus. Então, mais ou menos, reforçou aquilo que eu pensava quando eu era criança. Então, mais ou menos, para mim, se eu tiver gordo, aí eu Uhum. tô bonito. Sabe aquelas Uhum. vezes que as avós, as mães, ainda mais de italiano, pegaram na bochecha, ai, que fofinho, que lindo, tem que comer para ficar gordo, para ficar Forte. forte, ficar bonito. Então, vem mais ou menos isso. E às vezes a gente pode não dar muita importância, mas é uma construção.
Uhum. Então, sabe? Então, assim, e você pode observar, geralmente pessoas que têm excesso de peso, geralmente têm um rosto muito bonito. Sabe? Sim. Então, tem algumas características. Quem tem excesso de peso, assim, ó, é, é, mu- é muito fácil ele se comunicar. Uhum. Você pode observar que geralmente o Jô Soares era ele tinha Uhum. excesso de peso, mas ele era um excelente comunicador. Por que que ele faz isso? Para aprender atenção. Uhum. Porque possivelmente para ele é, quando ele nasceu, mais ou menos no nascimento até 1 ano de idade, algo aconteceu com a mãe dele, esta relação entre ele e a mãe dele, que ou foi interrompida, ou ele se sentiu abandonado, houve algo, houve aborto, qualquer outra coisa assim, que ele precisou fazer o quê? Achar uma maneira de ele ser amado, ser gostado, prender a atenção das pessoas. Então, sempre precisa ver a história desta pessoa. Uhum. Eu fiz aqui alguns apontamentos, tá? Então, por exemplo, assim, algumas vezes precisa ver se antes do nascimento desta criança existiu abortos. Então, se existiu abortos, possivelmente a mãe ela não pôde dar uma atenção especial para esta criança quando ela nasceu. Então, Uhum. novamente, abandono, se sentiu abandonada, carência afetiva. Então, geralmente, o que é que se faz? A gente tenta, quem tem esta condição, tenta fazer o quê? Suprir uma carência, a carência afetiva. Tem pessoas que comem em excesso, que come em excesso, digamos assim, tudo que come não é o suficiente. Então, come, Uhum. come, come, não pode ver a comida, tem grande dificuldade em fazer exercícios físicos, tem dificuldade em fazer regimes, tá? Porque precisa suprir essa carência. Uhum. Pode suprir com comida, pode ser bebida, pode ser sexo, pode ser comprar roupas. Então, precisa ver sempre o que é que aconteceu. O excesso de peso é só simplesmente uma informação. Então, precisa olhar realmente o que é que está acontecendo. Uhum. Não sei se você já observou que tem pessoas que, quando elas têm excesso de peso, elas fazem cirurgia bariátrica ou Uhum. elas fazem um regime bastante severo. Existe, sobra muita pele. Uhum. Então, às vezes, é preciso tirar esse excesso de pele. Sistemicamente, é como se esta pessoa ela estivesse identificada com um aborto, alguém que faleceu, ou até às vezes um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, que às vezes nem sabe e precisa tirar isso dela. Uhum. Então eu observo assim, bem certinho, como se eu visse assim, que quando essas pessoas, esse excesso de pele é alguém que está ali, que não é para estar ali, então se tira isso, e a Uhum. pessoa segue, e a pessoa segue em frente. É muito comum isso acontecer, sabe? Já vi também, e pode ver quem tem excesso de peso, foge de Sim. academia, Uhum. porque não adianta, não é isso. A solução para quem tem excesso de peso é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Não é só simplesmente fazer uma academia, fazer uma cirurgia que vai resolver o problema. Se não olha para a causa. Uhum. Eu já vi, às vezes, pessoas que fazem cirurgias bariátricas. Aí elas vão substituir a comida por outra coisa. Geralmente elas vão ser dependentes de álcool, de bebida, tá? Geralmente elas vão para esse vício. Então só substitui algo por outra Por coisa, outra tá? coisa. Então eu preenchia com comida, então agora, como eu não posso mais comer, eu vou preencher por álcool, eu vou preencher comprando roupas ou algum outro vício que Uhum. precisa fazer. Tá? Então, por isso é muito importante que as pessoas que elas têm, então, esta condição, que elas também se submetam, elas façam terapias
que elas façam com psicólogos ou psiquiatra, e isso ajuda bastante. Nos meus atendimentos, dificilmente vem alguém para mim e diz assim, olha, eu tenho excesso de peso e eu quero fazer uma constelação referente a isso. Como se talvez as pessoas elas nem saibam que a constelação é um excelente método também terapêutico para compreender o que está acontecendo e ajudar neste processo. Muitas vezes eu atendo as pessoas por uma causa, mas que existe o excesso de peso junto, o excesso de peso, a pessoa começa a emagrecer por consequência do atendimento, que era uma outra coisa. Uhum. Recentemente eu atendi uma pessoa, acho que ele emagreceu já uns 10 quilos, Nossa. sem fazer regime, sem fazer nada, porque existia uma condição que essa pessoa precisava estar daquele jeito, com este excesso de peso. É muito comum eu ver pessoas que, quando a mulher engravida ou tem mais filhos, o homem que engorda. Ou ele engorda, ou ele fica mais forte. Porque, possivelmente, para esta pessoa, inconscientemente é assim, eu tenho responsabilidade, eu preciso trabalhar mais, eu preciso dar conta, e então este excesso de massa muscular ou de gordura, não me importa, é para eu ficar forte, é que Forte. nem um urso, você Uhum. sabe? Aí eu vou dar conta. Então, Claro. sempre preciso olhar. Uhum. E eu atendi uma pessoa, eu atendo bastante pessoas de abusos, sabe? Bem interessante. E uma vez eu atendi uma pessoa que tinha sido abusada e ela tinha excesso de gordura, excesso de peso. Por que que ela fazia isso? Assim, Para ela olha. se sentir feia, dela Uhum. se sentir não atraente para os homens. Então, Inconsciente. inconscientemente, o que é que ela fez? Então, eu vou ficar com esta condição Uhum. e assim os homens não vão me desejar e eu vou estar segura disso. Tanto que Uhum. depois que eu fiz a constelação dela, que era uma outra coisa, ela começou a emagrecer também e ela me questionou sobre isso. Então há uma grande possibilidade Uhum. de até isso funciona, sabe? Então, por isso que é importante, né, Sebastião? Porque as causas podem ser várias e depende Várias. da vida, Uhum. do que aconteceu na vida dessa pessoa. Alguma coisa, alguma falta, alguma carência, e está precisando suprir dessa forma, que é comendo excessivamente, né? Então isso é isso é uma das condições, né? Você pode observar, geralmente quem tem excesso de peso, existe uma carência. Existe um sentimento de abandono, algo que a pessoa ela precisa suprir de alguma forma. Uhum. Tá? E uma das coisas que quem tem excesso de peso geralmente é assim: você pode fazer o que você quiser por ela, sempre vai ser insuficiente, sempre vai estar faltando coisas. Uhum. Então, tem muita carência. Então, eu me lembro, eu sei da minha queríssima, digníssima esposa, né? Salve, salve. E às vezes, geralmente, ela diz assim: para você nada tá bom, tudo que eu faço para você não tá bom, porque existe esta carência. Uhum. Entender, sabe? Então, uma das formas que tem para se você se ajudar é eu vou cuidar de mim, eu vou ser autossuficiente para mim, né? E aí, este é um processo que quem ouve diz, é fácil. Não, não é fácil. Não é, não. Porque, então, geralmente, o que que aconteceu, né? Então, é mais ou Uhum. menos isso, tá? Uhum. E por isso da importância de ter um acompanhamento, né, em terapia, em psicólogo, porque precisa atravessar todo esse processo, não é? Fazendo a Uhum, constelação vai mostrar a causa, sim, vai ter o efeito, sim. vai, mas a Uhum, pessoa precisa do processo. É como tudo na vida, né? A gente não pode, como hoje, amanhã não como. Não, as coisas são contínuas e uhum, conseguir perder peso também é um processo diário e é para a vida toda. Então, para quem assim, quer se manter no peso, tem que se cuidar. Para quem quer perder, uhum. tem que fazer o esforço, né, que é necessário para chegar nisso e depois vai ter que manter. Então, o trabalho é para todos, né? A gente precisa
do É o trabalho. autoconhecimento para conseguir atravessar essa vida, né? E saber que o trabalho é contínuo, é diário. E também tem uma coisa, né? Então todo mundo sabe. Se é para emagrecer, eu como pouco, faço exercício e funciona. Por que que para umas pessoas funciona e para outras não É. funciona? Por que Uhum. que tem pessoas que elas emagrecem e depois elas voltam a ganhar peso novamente? Porque a questão é emocional. Emocional. Precisa ver o gatilho, existe sempre os gatilhos, né? Do que acontece. É claro que existe o fator genético, o fator da família, que tem pessoas que são um pouco mais cheinhas, tem isso, certo? É, mas porque significa que o meio que eu estou inserido também vai fazer com que facilite eu ganhar peso ou eu perder este peso. Uhum. É, muitas vezes assim, é genético, algumas coisas é genético, tá? Outras não. Por exemplo, se tem dois irmãos gêmeos, um exemplo, e eles se separam, um vai ficar com foi adotado, um fica com a família, outro fica com outra família. Então tem uma família que é atleta, corre, faz um monte de coisa. E tem outra família que gosta de comer, gosta de ir em restaurante. Então, esta são irmãos gêmeos com a mesma genética, só que o meio que eles estão inseridos, um vai ficar magro e outro vai ficar com excesso de peso. Por quê? Porque isso também contribui Uhum. para esta condição. Uhum. Então, a importância, além do acompanhamento da terapia, a importância dos familiares também de acompanhar, né? Também. E você já, Colaborar. e você já viu quem tem pets, né? Principalmente os cachorros. Pode Uhum. ver que é das fofinhas, assim, os cachorros são igual, né? Você Uhum. pode ver, Sim. porque tem que comer, não, às vezes não precisa, né? Tem que usar a ração, aquela dieta balanceada, mas a gente, não pode, vai comer. E eu também vou comer. E aí Uhum. fica, sabe? Então Sim. sempre precisa ver o que é que tá acontecendo. Mas agora é uma coisa muito séria de pessoas com excesso de peso, olhar se houve abortos na família, se existe gêmeos, às vezes gestação Uhum. gemelar, que às vezes a pessoa Uhum. não sabe, ou se a pessoa teve abuso, tá? Ou foi molestada quando era criança. Uhum. Isso é muito importante. Então precisa curar esta ferida, precisa curar esta dor. Uhum. Ou foi falta também, né, da mãe, como você comentou antes, que a mãe passou por um processo antes, aí teve essa criança. Sim. E também, hoje em dia, com essa tecnologia, às vezes eu vejo mães amamentando olhando para o celular, né? Então, Bem interessante isso que você falou, tá, Ivete? Então, o que é que acontece? O primeiro contato que a gente tem da vida fora do útero é com a mãe, o normal com a nossa mãe, certo? E quando a mãe amamenta, você pode observar, a criança olha para no os olho. olhos da mãe. E o primeiro reflexo que a criança tem é dela nos olhos da mãe. Esta é Uhum. uma conexão profunda. Agora, se a mãe está amamentando e está aqui olhando para o celular, a criança vai dizer: cadê a minha mãe? Não existe esta conexão. Então, essa criança vai se sentir, de uma certa forma, abandonada, vai ter esta carência. Então, a mãe ela não vai estar por inteira neste processo. E Uhum. muitas vezes, o que é que acontece? Ou porque teve abortos, ou o marido é um filho da mãe, ou não ajuda ela, ou tem muitas coisas. O emocional desta mulher está fragmentado, Abalado. está despedaçado, e ela não tem como, às vezes, nutrir esta criança com esse sentimento de amor, de segurança. E aí, né, aí os desdobramentos vêm depois quando a pessoa já é adulta e um monte de coisa. E esta criança, ela fica procurando nos outros a A mãe. mãe ideal, aquilo que às vezes a mãe, por condições, ela não pôde dar. Uhum. Eu vejo, é muito normal isso, muito recorrente, quando se casa, geralmente estando nos relacionamentos da vez, eu estou casando para quê? Muitas vezes eu estou casando para que esta pessoa me dê aquilo que eu não recebi
da minha mãe. Uhum. E por mais que essa pessoa faça, nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente, não adianta, porque faltou esta conexão, este convívio, Uhum. sabe? E, E aí vem. Uhum, e a Kátia está perguntando aqui, quando essa mãe não aceitava o filho na gestação, ou por alguma questão, né? Talvez não planejou. uhum. Se, por exemplo, a criança, desde que ela está dentro do útero, ela já sente todas as emoções da mãe. Se, por exemplo, esta mãe, por alguma condição, ela não aceitava este filho no outro ele já sabe. Então ele vai se sentir rejeitado. Então, e essa mãe, possivelmente, ela não vai nutrir de forma adequada esta criança já desde o útero. E isso é terrível para a criança, porque vem a criança é alimentada através do cordão umbilical e vai Uhum. todos os nutrientes. E vem as emoções, vem tudo junto. Quando não tem isso, esta criança ela precisa achar uma forma de suportar isso. O que é que ela faz? Geralmente, ela cria um mundo só dela. Ela se desconecta do sentimento. Porque se ela se ficar conectada com o sentimento, possivelmente ela morre, porque a dor é profunda. Uhum. Então, geralmente, essa criança ela vai nascer com um traço de esquizoidia, que a gente fala. Ou seja, crianças um pouco mais magras, mais raquíticas, mais desengonçado, um corpo meio fora do esquadro, como a gente diz, tá? Uhum. E vão ser crianças, daí vão ser super inteligentes, vão ser pessoas que vão gostar de geralmente ficar mais sozinhas, e elas vão ter, para elas poder sobreviver, elas criaram dons, dons de inteligência, dons de poder criar bastante coisa, porque elas vivem num outro mundo que elas criaram. E você Uhum. pode observar que geralmente os cientistas, as pessoas mais inteligentes, têm alguns traços de esquizoidia. A questão é para a pessoa que a mãe não quis, pelo menos que através do relato, o que é que eu faço com isso? Eu vou ficar me lamentando a vida toda, ou eu vou, através desta condição, através desses dons que eu tenho, eu vou me sobressair na vida. Então, isso é a diferença entre o adulto e a criança, sabe? Então, é mais ou Uhum. menos isso. Por exemplo, eu tenho traço, eu estou oral, porque possivelmente quando eu nasci entre o meu nascimento e até 1 ano de idade, eu tive esta ruptura entre eu e a minha mãe. Eu Uhum. senti abandono. Então eu faço o quê? Eu falo. Então, quando tem esse abandono, o que é que a pessoa faz? Eu falo porque eu falava muito dos meus sentimentos. Quem tem esta condição sente bastante. Não é Uhum. muito de pensar, então é mais de se expressar. Então, cada um tem os lados negativos e os lados positivos. A questão é com o que eu vou me conectar diante Uhum. da vida. Sabe? Uhum. Então é isso. E pode observar, quem tem esquizoidia vai ter também um pouco de traço oral, né? Também Uhum. vai ter esta condição. Uhum. São pessoas, às vezes, que usam óculos, às vezes aqueles fundos de garrafa, porque que nem o óculos, né? É mais ou menos assim, eu tenho óculos, eu coloco uma barreira entre eu, aqui dentro, e o fora. Porque se eu colocar, eu me conectar muito lá fora, vai doer. Então, às vezes eu coloco, faz o quê? Uma barreira. Aqui ninguém entra. São pessoas que às vezes são difíceis de emocionalmente se entregarem, e uma série de outras condições, né? Uhum. Geralmente quem tem excesso de peso, geralmente tem esse traço de caráter oral. Uhum. Então vai ter problemas também de aparelhos digestivos, boca, dente, esôfago, estômago, vai evacuar, vai ter uma série de outras condições, alergia, doenças respiratórias, então vem o combo. Não é Sim. só uma, não é só uma condição, então vem uma série de outras coisas. Depende muito de pessoa para pessoa. Uhum.
E então é importante a gente buscar entender como foi a nossa vinda, como foi a gestação, como foi o nossos primeiros anos, né? E entender as coisas que nos acontecem na vida e trabalhar com elas para conseguir controlar o nosso emocional, porque a Cristina Cairo, no livro Linguagem do Corpo, ela fala que o que engorda são os pensamentos, claro, porque a gente pensa, logo tem o sentimento e tem a emoção, então a gente acaba Sim. comendo as emoções, né? Engolindo essas emoções. A gente não engorda só de comida, a gente Sim. engorda de emoções, a gente engorda com aquilo que a gente engole e a gente prende, e a gente não solta. Então, tem Uhum, muitas pessoas que só engolem as coisas dos outros. uhum, Então, geralmente, assim, possivelmente são a relação que tem desta criança, deste bebê com a mãe, que pelas condições da mãe, ela não via as necessidades deste filho e muitas vezes ela jogava para fora as emoções dela e fazia a criança engolir essas emoções. uhum, E aí a criança faz o quê? Para ser amada, aprendeu que eu engulo tudo dos outros e eu não boto para fora. Então é uhum, necessário que eu coloque para fora isso. Senão eu fico aquilo ali, inchado, inchado e inchado. E às vezes eu viro até uma panela de pressão pronta para explodir. Tá? uhum, Então é necessário que eu determine o que pode entrar e o que não pode entrar, o que sai e o que não sai. E isso, é claro, através de entendimento, através de terapias. E é muito importante, qualquer sintoma que a pessoa tem, digamos, no caso aqui da excesso de peso, é olhar para a mãe sem julgamento nenhum. Olhar uhum, para a mãe e compreender que, naquele momento, a mãe ela não tinha como fazer de uma outra forma, porque ela estava passando por processos muito traumáticos, dolorosos, ou ela não queria ser mãe mesmo, ou ela foi obrigada, ou foi estuprada, não importa, ou uma série de outras coisas, tá? uhum, Então, o importante é olhar para a mãe e sempre tem aquela coisa, né? Tomar a mãe e uhum, tomar o pai também. Eu recebo a vida do jeito que ela me foi dada. E a partir daqui, eu sigo em frente daí com as qualidades e as dificuldades que eu tenho. As qualidades que eu tenho, eu aprimoro, e eu fico cada vez melhor nisso, e as uhum, dificuldades que eu tenho, eu faço um processo de aprendizado para que eu melhore, às vezes, essas dificuldades que eu tenho, sabendo que eu não vou ser perfeito em algo, mas tem outras coisas que eu vou ter mais qualidade. Então, mais ou menos assim, um exemplo, eu não vou poder tocar piano, eu não sei tocar piano, não vou conseguir tocar piano, mas às vezes eu posso tocar violão de uma forma extremamente linda. claro. Então, a gente ter esta compreensão que nós temos as nossas é, é, dificuldades, Uhum, sabe? sim. Nós somos humanos, não existe perfeição. Uhum. É, por falar em perfeição, a Kátia está perguntando aqui, e os adultos hoje, que quando crianças foram obrigados a ser o melhor em tudo, cobrados para serem perfeitos. É, ela diz que trabalha com criança e vê muito isso que os pais cobram o perfeccionismo dos filhos. Isso assim, isso é uma repetição de que quando esses pais dessa criança que exige a perfeição também tinham da condição com os pais deles. Então isso vem de geração em geração. Querem sempre a perfeição, exige aquilo que às vezes não é possível a criança fazer, porque não estão enxergando a criança, estão enxergando muitas vezes como se essa criança fosse já um adulto, e isso é Uhum, impossível. Tá? uhum, Se for olhar, pode ter certeza que esta mãe ou este pai que está fazendo isso com essa criança, aconteceu a mesma coisa com ela. uhum, E essas pessoas, elas fazem isso achando que isso é normal, porque para elas foi deste jeito. claro. E aí causa assim emocionalmente para a criança é Uhum. terrível. Tá? E é a Isso é terrível. repetição de padrão, né, que é o que se vê muito nas constelações. É o que tem, né? Repete padrão. E adivinha esta criança, quando crescer e tiver filhos, o que é que ela vai fazer? A Exigir mesma a coisa, perfeição. Uhum, vai exigir a perfeição. uhum. Sabe? É isso. E o nosso outro tema, Sebastião, a sexualidade, então.
Na visão sistêmica. Tá. Vou até tomar uma água, né, Sebastião? Sim. Então tá. Então a sexualidade muitas vezes é um tabu. Tem muitas pessoas Sim. que não gostam, fogem disso, como se fosse um bicho de sete cabeças, né? Ah, A sexualidade, primeiro precisa saber para que ela serve. O que é a sexualidade? Então tem muitas pessoas que elas confundem a sexualidade com o órgão genital. E não é isso. A sexualidade é outra coisa. A sexualidade é uma força muito poderosa, uma força natural, uma força da natureza que nos empurra para a vida. É como se fosse assim, para que o que segura um casamento, o que é que fortalece um casamento, o que é que dá vínculo para um casamento. O ideal é que a sexualidade, como eu já falei acho que outra live, ela faça isso, certo? Crie sim. este vínculo. E secciona a minha criança, a minha forma infantil de viver, da minha família. Quando eu secciono, eu me torno um adulto. Por isso que criança não pode ter sexualidade, não pode se erotizar. Então, só quem tem sexualidade é a pessoa adulta. Então, quando eu sou adulto, eu conheço uma pessoa fora do meu sistema familiar, isso é o saudável, e daí eu constituo uma família. Então, é mais ou menos assim, né? Quando a gente é adolescente, quando a gente tem desejos, o que é que a gente faz? Nós vamos ter uma relação dentro de casa, perto dos nossos pais, ou nós vamos ir para longe deles. Então, o saudável é que eu vou para longe deles. Então, a sexualidade é isso. Eu corto o vínculo com a minha família de origem, eu sou adulto e agora eu crio uma outra família. Então, e me empurra para a vida, para os meus objetivos. Uhum. Só que, geralmente, o que é que se faz? Uma confusão desgraçada. A E vida hoje em dia, moderna. a vida moderna. E hoje em dia é assim, né? Os pais, eles estão permitindo, eles estão até incentivando que os seus filhos adolescentes, às vezes até de menor, tenham relação dentro da própria casa, Para estar do próprio seguros, quarto. num ambiente seguro. Inconscientemente, estes adolescentes, eles estão sendo castrados sem perceberem. Eles estão ficando sem força de ir para a vida. Então, a sexualidade é para seccionar. Uhum. Se está aqui na família de origem, então inconscientemente a família de origem está dizendo assim: eu vou exagerar no termo, tá? Eu coloco você numa jaula e você fica preso aqui dentro. Se você está triste, você não está triste, não importa. O que importa é que você está me fazendo companhia para mim. Você está aqui. E daí, Uhum. é claro, vem a cinema, porque tem mais segurança, o mundo lá fora está muito complicado. É a Uhum. mesma coisa que quando a gente vai num zoológico e a gente vê os animais lá. Eles estão seguros, eles têm a alimentação certa, só que eles estão tristes, porque eles estão presos. Porque o natural é que eles vão para a vida, vão para o ambiente deles. Uhum. Então, quando eu vejo os pais pelos motivos deles, tá? Que eles autorizam, eles permitem que as crianças aqui, esses adolescentes, eles vão ter uma grande dificuldade de ir para a vida. Vão ter dificuldades em se manter em emprego, vão ter dificuldades em manter relacionamento, porque o vínculo deles está todo na família de origem. Eles não saem Uhum. dali. Uhum. Não tem forças, né, para ir para a vida. Não tem força. A sexualidade é a força para ir para a vida, sabe? É assim que funciona. E da sexualidade tem muita coisas assim. Eu atendo bastante pessoas que foram molestadas e foram abusadas quando eram crianças. Os abusos geralmente acontecem dentro de casa, ou por pais ou Patentes. padrastos, ou parentes ou vizinhos, tá? Pela experiência que eu tenho, quando isso acontece,
que os pais eles não olhem, quando a mãe não observa isso, porque esta criança ela está de uma certa forma não sendo vista, não sendo olhada. E Uhum. os abusadores, eles percebem quando a criança está sendo desprotegida e eles vão em cima com tudo, como se fosse uma presa. Uhum. E é dentro de casa, está ali. Então, quando vem assim, eu favoreço que os meus filhos tenham relação aqui, porque é mais seguro, não é seguro. Sabe? Uhum. Seguro é quando se protege a criança e ensina a criança a se proteger. Que ensina a criança a dizer assim, meu filho e minha filha, se acontecer algo com você, se alguém mexer na sua parte íntima, você fale. Não me importa quem seja a pessoa. Se a Uhum. pessoa ameaçar você, não me importa. Eu vou proteger você. Que esta criança, ela se sinta segura. E ela sinta que os pais vão acreditar nela. Porque Uhum. o pior momento do abuso não é o abuso em si, mas sim a criança ela não ter a segurança de que os pais vão acreditar nela e que os pais vão ficar do lado dela e protegendo ela, sabe? Então Uhum. isso acontece direto. Então, se a mãe foi abusada, ela não vai conseguir proteger esse filho, porque quando ela vai olhar para isso, ela vai olhar para a dor dela. Uhum. Consequentemente, às vezes, a avó também foi, então é uma continuação disso. E esta criança, quando ela crescer, se tendo filhos, vai acontecer a mesma coisa. E daí vai fazer o quê? Às vezes vai ganhar peso para se proteger, vai se traumatizar pelo resto da vida, tá? Às vezes vai Uhum. se culpar e Uhum. vai fazer isso, às vezes, com o corpo dela também. Então, sempre precisa ver, novamente eu friso, relação, excesso de peso, se está conectado com aborto ou com abuso, Uhum. sabe? Então, E pode muitas falar. mulheres se colocam na versão masculina também para se proteger disso, né? Se tornam mais masculinas, masculinizadas. Tá, é bom que você tocar nesse assunto. Então, eu vou falar um pouco de pessoas homoafetivas, certo? Sobre a sexualidade. E é sempre importante frisar que opção sexual não define caráter. Opção sexual não significa se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim. A opção sexual é o que é que aconteceu, novamente, na infância desta criança, deste adulto, que Uhum. hoje Pode ele ver. está com esta opção. Geralmente, por incrível que pareça, é a exclusão do masculino. Como assim, o masculino ele não pode existir, ele não pode Uhum. ter, por quê? Porque ele abusou, porque ele é ruim, é tóxico, não importa. Então, geralmente, assim, você pode observar que tem crianças, elas já nascem, às vezes, com essa condição. Então, às vezes, tem muito debate, dizendo, porque isso é genético, porque não sei o quê. Então, no sistêmico, geralmente é assim, tá? Só que cada caso é um caso. Então, digamos que esta mãe, ela está grávida, se separou, ou tem um processo muito tóxico com o pai desta criança, ou são famílias que quase não tem homens, é só mais as mulheres, e geralmente essas mulheres, elas se queixam uma para a outra do masculino, que fez mal, que bateu, que só bebe, um monte de coisa, e essa criança está no útero da mãe, ele escuta tudo. Uhum. Então, se ele é um homem, ele pensa assim, como que a minha mãe vai me amar se eu sou homem? Então, o que é que eu faço? Por amor à minha mãe, eu me torno uma menina num corpo de um homem e paga um preço muito caro por isso. Uhum. Tá? Então, geralmente você pode observar, pessoas homoafetivas têm um grande problema com o pai. A relação desta mãe com o pai desta criança não é uma relação saudável, geralmente são de pais separados. Então, assim, o masculino não é permitido, não pode, porque causa dor, um monte de sofrimento. E é engraçado que as meninas, o que é que elas fazem? Elas procuram, como eu não posso me relacionar com um homem, eu vou me relacionar com uma mulher.
e uma delas vai fazer o papel do masculino. Uhum. Então, geralmente, vai trazer o masculino para dentro de casa, com o seu jeito, que não vai ser tão mais tão feminino, vai ser um Feminino. pouco mais masculino, Uhum. porque também às vezes precisa se proteger, como você falou, porque às vezes no entendimento dela eu preciso ser forte, porque Uhum. muitas vezes pode ter sido abusado e tem uma série de outras coisas, tá? Então, geralmente é coisa de homo afetivo, tem gente que fala assim, é porque não tem caráter, gente, que grande absurdo. Não é isso. Sempre olha a relação dos pais, como é que Uhum. foi a relação dos avós. Às vezes, tem alguém lá atrás que era homoafetivo, mas precisou esconder, porque a família não aceita. Então, é alguma pessoa, é uma condição que está excluída no sistema. E Uhum. alguém lá na frente vai mostrar essa condição, até que as pessoas aceitem isso. Compreendo que se essa pessoa está com essa condição, com essa opção da sexualidade, é porque algo aconteceu. Não é porque quis, eu nasci, eu vou resolver ser Uhum. mulher no corpo de... Não, é o que é que aconteceu. Isso é muito importante, tá? Uhum. E é muito legal também, às vezes eu atendo clientes, né, que vêm às vezes fazer alguma constelação, às vezes de mães, e daí tem problemas com o pai, e ele fala, não, meus filhos estão tudo bem, não sei o quê. Só que eu vou ver são os filhinhos grudados na mãe. Ah, E tem, às vezes, problemas de relacionamentos, não consegue ficar com mulher nenhuma. E em uma eu fiz um atendimento esses tempos, que até a mãe falou, não, mas ele é homossexual e ele está casado com um homem. Eu falei, não é o que eu estou vendo aqui. Porque ele está casado com você, não está casado ah, com... Porque não pode existir uma outra mulher na vida deste seu filho a não ser você. Como se assim, isso é muito comum. Ela criou o filho para ser o homem ideal somente para ela. Sabe? Então, e tanto quando eu trouxe esse outro companheiro, simplesmente ele falou, não tem como eu ficar ali, porque ela não deixa, e a mãe uhum. não deixava o outro companheiro chegar perto do filho, porque ela teve o filho só para ela, sabe? Então, tem essa parte também da homossexualidade, isso. Para que esta mulher, esta mãe, ela teve este filho? Qual que era a condição emocional que ela estava? O que é que Uhum. aconteceu? Sabe? Então, é tudo uma sequência. Então tem que ter cuidado com a cama compartilhada, né? Que com os filhos pequenos aí. Sim, excelente é, tema que você trouxe, tá? Isso ali. Então, geralmente, o que é que se faz também, né? Eu atendo bastante clientes com esta condição. Diz, não, eu deixo o meu filho dormindo com a gente lá, porque é frio, ou porque ele tem medo, ou porque um monte de coisa, um monte de coisa. Filho, não importa a explicação, a justificativa. O saudável o filho fica no quarto dele e o casal fica no seu quarto. Uhum. Mesmo quando ele nasceu, tá? Mesmo quando ele nasceu, é necessário fazer algumas coisas para que ele já saiba desde o início que o pai e a mãe são um casal, um homem e uma mulher, e ele é filho. Se coloca ele no meio do casal, este filho, quando crescer, ele pode ter a condição de ser bissexual, porque ele precisa agradar o pai, precisa agradar a mãe. Porque, então, para ele, assim, ele tem que estar no meio de dois. Uhum. Pode ser que ele, quando crescer, ele case, ele traga um homem para ter relação com a mulher dele e ele assista. E tem uma série de coisas que vêm em função disso. E se, às vezes, a mãe coloca, que é muito comum, tem um filho ou a filha na cama dela para afastar o masculino dela, porque por motivos deles, ela não quer Sim. mais ele, não gosta mais dele, ou ele é agressivo, não Uhum. importa, você não toma banho, não sei. Então faz o quê? Tem a filha ou o filho e coloca ali.
certo? Então, se for uma menina, o que é que ela vai entender? Eu só posso me relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. É muito comum isso acontecer. E se for um menino, é assim, né? É aquele complexo de Édipo, né? Uhum. Eu amo a minha mãe. A Minha minha mãe. mãe é a única mulher na minha vida. E Uhum. nenhuma outra serve. Não adianta. Pode vir um monte de mulher que nunca vai dar certo, porque ele é apaixonado pela mãe. Porque ele já nasceu com essa informação. E isso se constrói. Então, sempre quando for ouvir a parte sexual, sobre esses assuntos, olha a relação dos filhos com os pais, principalmente com a mãe. O que é que Uhum. estava acontecendo quando ele era criança? Então, eu vejo quando as mães, eu quero porque ele tem medo. Na verdade, os filhos inconscientemente, eles percebem, às vezes, que a mãe está sofrendo, que a mãe está triste, que a mãe está sozinha. Então, o que é que ele faz? Mãe, eu quero ficar perto de você, quero dormir com você porque eu tenho medo. Então é como se faz um acordo velado, e vem desse jeito. Quando eu já fiz constelações assim, e quando a mãe toma essa consciência, o filho para de ter medo. Às vezes para de mijar na cama, para de uma série de coisas, porque o filho estava desempenhando esta função de companhia para a mãe. Uhum. Porque, na verdade, as crianças não nascem com medo, né? Somos nós que colocamos o medo para elas. Somos nós que colocamos medo para ela. E daí tem aquela do bicho papão, do velho do É, saco, e tem uma série de outras coisas. Então a gente acredita, né? Que sim. existe. Tem pessoas hoje em dia que não conseguem nem dormir de luz apagada, porque tem medo de amar marmanjo, sabe? Uhum. E faz dessa forma. Então Uhum. essa parte da sexualidade é muito interessante. Outra coisa interessante, eu já atendi mulheres que dizem assim: eu perdi o interesse pelo meu marido, da parte sexual. Eu não tenho mais libido, eu não tenho mais desejo por ele. É que geralmente é assim: antes dos filhos existia um homem e uma mulher. Então eles tinham desejo um pelo outro, tanto que eles precisaram fazer a relação sexual para que os filhos nascessem. Uhum. Acontece que tem muitos pais, muitas mães, que é assim: pai e mãe, nasceu os filhos, não existe mais o marido e a mulher. Então, se não existe mais o marido e a mulher, não existe mais libido. Então, é necessário que volte ao que era antes, que a prioridade deve de ser o casal. Se não tem o casal, e aos filhos, então, Uhum. muitas vezes, o libido, principalmente da mulher, ele diminui bastante, tá? Então, vai para sexólogo, vai fazer terapia, um monte de coisa, mas é necessário ver a sexualidade da mãe está indo em direção a quem? Aos filhos ou ao marido? E é muito comum estar num filho específico. Uhum. E aí esse filho vai ter problemas lá na frente também de relacionamentos, de sexualidade e uma série de outras coisas. Nossa, Sebastião, é muita informação, muita coisa para a gente levar em consideração, né? A vida é complexa, não é tão simples assim. É que a vida, ela é tão simples que ela fica difícil, É, complexa, porque a gente pensa: não pode ser só isso. É só isso, as fica, ordens da vida natural, né? Hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento, só fazer isso. Não, mas não pode ser só isso. Não, então a gente complica a e gente a vida complica. realmente fica muito complicada. Uhum. E aí tem uma série de coisas, né, que acontecem na nossa vida. Uhum. E a modernidade, e a tecnologia, e não sei o quê, e as músicas, e tudo vai influenciando para distorcer essa questão da família, né? Essa nossa base, né? Essa estrutura, e aí vai ficando tudo disfuncional. E tudo isso tem a ver também com a sexualidade. Como que eu utilizo os meus órgãos genitais? O que que acontece? Eu facilito, eu preservo, porque a parte mais importante que tem, principalmente de uma mulher, gente, isso é santificado, é a parte mais íntima dela, Sim. né? Então, sua parte sexual, ela vai se expor para um homem que às vezes ela nem conhece direito,
o que que acontece, por que que esta mulher ela está fazendo dessa forma, sabe? Homens que saem por aí também desrespeitando essas mulheres, não criando vínculo nenhum. Então, tudo isso, se a sexualidade ela está disfuncional, a família ela começa a se destruir, ela começa a se desmanchar. Então, por isso que hoje em dia as famílias elas estão se esfacelando, né? Não Uhum. tem mais família. É muito difícil hoje em dia ter uma família sólida, uma família firme. E tudo isso muitas vezes começa na sexualidade. Relação homem e mulher. O que é que aconteceu ali? Uhum. Nossa, um tema bem interessante, então, Sebastião, para a gente refletir, Aham, analisar, né, e fazer as mudanças, as melhorias necessárias na nossa vida para conseguir viver melhor e para o futuro dos nossos filhos, para o futuro das novas gerações que vem aí, é importante a gente sim. entender, então, as três leis sistêmicas, né, as leis da natureza aí que regem, que a gente deve Uhum. seguir para que, quando tudo está em ordem, ao progresso, né? Já diz a bandeira aí do nosso Brasil. Porque tem assim, a estrutura natural da vida, ela foi sendo construída, digamos, há 3,6 bilhões de anos atrás. Então foi sendo desse jeito. O homem, ele existe há quantos mil anos? Muito pouco perto da estrutura do planeta. E o que é que a gente faz? Cada vez mais, nós, para facilitar a nossa vida, para a gente ter ganhos, nós estamos arrumando um monte de desculpa para que as ordens naturais da vida sejam transgredidas. E se a lei da vida ela é transgredida, nós vamos ter efeito na vida. A natureza não quer saber, porque existe há muito mais tempo do que a gente. E por algum motivo a gente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu quero ser desse jeito. Não adianta, Uhum, sabe? E por isso que o que está acontecendo por aí é isso, mais ou menos. uhum. Né? Ainda mais como você falou, hoje a vida está facilitada para a gente através da tecnologia, através de um monte de coisa, e isso também está facilitando que a gente não olhe para a gente, sempre Que para se dis- fora. São distrações, né? Isso, distrações, sempre olhando para fora. Então, Uhum, sempre aquela frase que a minha colega sempre diz: a saída está para dentro, não é uhum, fora, não é nos outros. Eu preciso me conhecer, eu preciso me respeitar, eu preciso me cuidar. Não é os outros que precisam, que têm que fazer isso por mim. Sou eu que tenho que fazer. E a sexualidade é algo muito importante, que eu tenha respeito principalmente por mim. Se eu não tenho respeito por mim na parte da sexualidade, os outros não vão ter. Muitas vezes os outros eles vão me utilizar como objetos, principalmente, sabe, as mulheres uhum, estão sendo tratadas como objetos por muitos homens, sabe, uhum, como carne, isso é deplorável. uhum. E eu observo até a questão das roupas, então já é toda uma cultura, né? As roupas para as meninas, para as crianças, Sim, absurdo. aham, Então exato. já vem, né, por aí. Então a gente precisa estar atento, o sistema precisa estar atento, o Uhum. que que estão nos impondo? Isso está certo? E essa questão de crianças com 5 anos já têm namorado na escola, então acho que tem tempo para tudo nessa vida, né? Então, se já tem namorado com 5, vai fazer o que com 20? O que, que vai acontecer lá na frente? Uhum, Só que isso é de uma cultura que já está vindo da mãe, às vezes da avó, vindo dos pais, o que é que está acontecendo. Aí tem a internet, às vezes os pais eles não olham exatamente o conteúdo que os filhos estão consumindo, e a internet é que está educando os nossos filhos. uhum, Então, se elas estão consumindo esse conteúdo mais erótico, elas acham que isso é normal, que tem que claro. ser desse jeito, porque é bonito, só que o estrago vai vir. E o Uhum, estrago vai ser muito grande. grande, não vai ser pouca coisa, não. Uhum, Sabe? E uma sequência. O que vai acontecer lá na frente, não sei. Mas do uhum, jeito que está indo, está bem complicado. uhum. Uhum. Então, que possamos olhar para as nossas famílias, né? Começar a mudança em nós, naqueles que estão conosco, Sim, e, aham. e tentando fazer desse mundo um mundo melhor a partir de nós mesmos. Exatamente. E como eu digo assim, eu lógico que eu não vou precisar andar que nem uma pessoa casca, uma pessoa. Não, gente.
é lógico, mas Bom sempre senso. existe um equilíbrio, um bom senso, um equilíbrio para isso. E realmente a gente orientar de forma adequada os nossos filhos. Uhum. Não é fácil pela a internet que tem, mas é necessário que a gente faça isso. E o exemplo para as crianças somos nós que somos pais. Uhum. Então, eu tenho um filho de 11 anos, né, e uma filha de 16, então estão passando por este processo. Na minha Uhum. época era muito diferente, né? Claro. E hoje em Uhum. dia está se normalizando muita coisa em relação à sexualidade. Então, Uhum. de novo, eu repito, criança não pode ter sexualidade. Quem tem sexualidade é adulto, Uhum. sabe? E isso é muito importante. Uhum. Vamos lá. Uma grande tarefa aí para todos nós, né? Olharmos para o nosso mundo e fazer Sim, dele cada dia melhor, fazer a nossa parte para que as coisas comecem a fluir. uhum, Então, sim. começar sempre por nós. É a mesma coisa assim. Então, quando nós nascemos, é claro que nós tivemos os nossos traumas. Todo Uhum. mundo tem trauma, todo mundo é doente. A questão é, o que é que eu faço com isso? Eu vou Claro. fazer frutificar para coisas boas ou eu vou perpetuar esta condição? Então, é a mesma Uhum. coisa a humanidade. A humanidade está neste caminho. Está num caminho um pouco complicado. A questão é, o que é que eu vou fazer com isso? Uhum. Eu vou fazer a diferença ou eu vou seguir o ritmo que está acontecendo as coisas? E é muito interessante que é mais ou menos assim também, tá, Ivete? Pode observar. Principalmente a nossa família, um núcleo menor. Então, eles têm um tipo de comportamento. E se eu tenho um comportamento um pouco diferente do deles, eles já começam melhor atravessado. Uhum. Ele é como se fosse assim, os integrantes da família são tipo os anticorpos. E Uhum. quando eu me adentro ali com uma condição diferenciada, eles já vão querer me atacar para destruir, para matar esta Uhum. condição, porque é necessário que eu faça como eles estão fazendo. Então, Claro. qualquer pessoa que tiver uma condição um pouco diferenciada do que está aparecendo por ali, com certeza vai ser localizado e vai ser combatido. A questão Uhum. é, o que é que eu vou fazer com isso? Uhum. Então, para não ser combatido, eu vou baixar a cabeça e eu vou me tornar igual ou eu vou fazer diferente? Uhum. Temos escolhas, né? Temos Vamos escolhas. fazer. E aí já vem a parte espiritual, vem a parte energética e uma série de outras coisas. É um outro assunto, Uhum. sabe? Sim. Mas, então, da parte emocional, da parte estrutural das pessoas. Então, essa obesidade tem muitos significados, tá? Uhum. Então, é claro que se a pessoa, através de uma cirurgia bariátrica, fizer um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, que possivelmente eles fazem, certo? Isso tem que ser contínuo. E também fazer exercícios físicos, cuidar da sua alimentação, mesmo assim é necessário que se tenha um acompanhamento psicológico. Uhum. Sabe? Claro. Isso é muito o psicológico, o terapêutico, que harmonize essa pessoa, né? Ou então Uhum. receba reiki, qualquer outra coisa, isso ajuda bastante a harmonizar, então, a energia da pessoa também. Se Uhum. não, sozinho, vai ser muito difícil. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque não olhou para realmente o que está acontecendo. E geralmente tem algo sexual no meio desse assunto. Uhum. É até por isso que a gente trouxe os dois assuntos juntos, né? Porque Sim. estão inteiramente ligados. Estão inteiramente ligados nisso, sabe? Uhum. E eu acho muito interessante. A pessoa não constela o excesso de peso, constela outra coisa, e através da constelação diminui peso. Diminui peso. Claro. Porque Tem uma pessoa até que pensou, acho que eu estou doente. Eu já emagreci, não mudei nada, acho que eu estou doente. claro. E também de obesidade tem a ver também com pressão. Quem tem pressão alta, geralmente tem a tendência de ser mais cheio, e vice-versa. Eu, por exemplo, eu tenho pressão alta, né? Eu estou Uhum. com pressão alta. Uhum. E quando eu emagreço,
baixa um pouco. Uhum, É mais ou menos assim. uhum. E Então, estou isso aí. esperando, vir a minha boniteza, mas tô tentando. Você é lindo, Sebastião, e sempre de muito bom humor. É muito bom conversar contigo sempre. Sim, Eu sempre rio muito, me divirto. sim. Então, Aham. Sebastião, ficamos por aqui Tá. com esses Uhum, assuntos. Trouxe muita clareza, te agradeço muito uhum, por todo o teu conhecimento e sabedoria compartilhados nessas lives. tá. E fica aí o convite para as próximas. Isso, fica para as próximas. E quem quiser fazer algum atendimento, constelação individual ou online, tá, estou disponível também. Chama aí no direct do Sebastião que ele responde. Se não, entra em contato comigo que eu passo o telefone dele. Eu acho E que é mais fácil, porque esse negócio meu de internet ali, olha. então, me contatem que eu faço essa ponte com muito amor. Tá Valeu, certo. Sebastião. Sabe que eu confio muito no seu trabalho, por isso eu estou aqui te Tá. trazendo e compartilhando com as pessoas essas lives para todo mundo fazer aí o seu processo e para nos Uhum. melhorarmos, né, nesse caminho. Então tá, muito obrigada, excelente final de semana. Um beijo para sua querida esposa, Fábio. Beijão para toda Tá, a família, então, e a gente se então vê. tá. Tchau, tchau. A gente se Obrigada vê. por tudo. Tchau.